Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Hoje a gente sabe que muita gente que conviveu com o Alejandro vai acompanhar aqui no Rio Grande do Sul a nossa live. Para nós, ele é o Alejandro, mas por aí, né, claro, ele é o Julio Alejandro Helves, que é um gestor público, uma pessoa que tem muito conhecimento, atuou em muitas políticas que foram promovidas pelos governos de inclusão social, enfim, envolvendo várias secretarias. Nós estamos aqui diante de um professor que tem muita experiência e é um professor com bagagem freiriana. É um professor que tem muita humanidade no coração. Quem viu as palestras do Alejandro, eu conheci ele em 2011, durante o governo Tarso, assisti muitas palestras dele, muitos diálogos, que era assim que ele tratava, né, as interações, enfim, com grupos de professores. Rodou muito o Rio Grande do Sul no governo Tarso, na implementação de várias mudanças, principalmente nas políticas educacionais, que deixaram marcas importantes, né, que trabalhavam no sentido de incluir mais o povo gaúcho a partir do Estado, das políticas de fato, que trouxesse para as pessoas mais dignidade na sua vida, fosse no âmbito, enfim, das políticas, dos direitos sociais diversos que a gente tem já desde a nossa Carta Magna. Mas eu quero ler para vocês, assim, é muita felicidade estar aqui podendo conversar com o Alejandro. Eu quero ler um pouquinho do currículo dele para vocês, saberem com quem nós estamos conversando. Para nós, ele é um amigo, mas é importante vocês saberem que ele tem uma trajetória muito grande. Licenciado em Filosofia, ele é natural lá do Chile, mas mora muito tempo já no Brasil. Depois ele vai poder 45. falar um pouquinho mais. 45 anos, vai poder falar mais um pouquinho da trajetória dele, enfim, de toda a experiência que ele tem aí de luta por direitos sociais. Mestre em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, foi diretor da ESP da SUSEP e coordenador do Instituto de Estudos Avançados da UERGS, lá no início, quando começaram a fundar o UERGS, e o reitor primeiro era o José Clóvis, no governo Olívio Dutra. Exatamente. Coordenador do programa COPREV da SEDUC no governo Tarso Genro, que ele vai poder falar um pouquinho sobre o que era o COPREV. Coordenador da Câmara Técnica Intersetorial da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania e do Gabinete de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança Pública do Pará, onde ele está hoje atuando, né, na articulação de várias políticas entre 35 secretarias. Depois ele conta para nós pormenorizadamente isso. Foi ainda condecorado no grau de grande oficial pela PM de Goiás, onde ele também trabalhou em políticas de inclusão. E é professor convidado da Universidade Federal do Pará. Ele está lá no Pará conversando conosco. Aqui nós estamos com um pouco de frio, né? Vocês veem, a gente está usando várias roupas e por lá a coisa não é assim. Mas, enfim, gente, nós estamos ainda em tempos de pandemia, mas nós queremos passar já imediatamente a palavra para o Alejandro, para ele falar um pouquinho dessa trajetória dele e da importância, né, gente, das políticas de inclusão social, porque o período agora é o período que as pessoas estão mais discutindo isso. Esse Estado brasileiro, essa Constituição do Estado brasileiro, serve para quê e para quem? E como ele serve? Como, de fato, as políticas articuladas entre secretarias que ele hoje está liderando lá no Pará podem auxiliar as pessoas e, de fato, garantir direitos num momento em que a gente vê no Brasil uma onda de retirada de direitos que vem desde o golpe de 2016. Enfim, quero passar imediatamente para o Alejandro. Alejandro, seja bem-vindo e vamos conversar bastante aqui com os nossos internautas, pessoas de vários lugares estão nos assistindo. Tá, ok. Jonas, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando você fez essa possibilidade, né, da gente ter este diálogo, logo após a live com a Ana Lúcia e mais a Eulália, né? Então, eu queria primeiro dar boas-vindas ao Belém do Pará, com 30 graus nesse momento. Eu estou no 28º andar e aqui ao meu lado está o Rio Guamá, que vai sair lá no Salinas, lá no norte, né, do Pará, quando aí ele se encontra com o oceano. Primeiro. Segundo, é uma live entre amigos, acho que não temos muita coisa conceitual, porque eu acabei, confirmando a participação, primeiro do Chile, né, que
do norte do Chile, lá em Antofagasta, com o pessoal, com o Nicolas, a Maria Fernanda, que são amigos, né, da minha cidade, enfim, militantes estudantis em todo aquele trabalho, aquela luta que hoje o pessoal da juventude universitária está fazendo, e também da área ecológica. O Nicolas Letelier, ele tem, digamos, alguns vínculos também com alguns personagens lá do Chile, mas ele é uma esperança muito grande. Eu vejo muito as meus, como é que chama, minhas primeiras inquietações lá no ano 70, 69, 80, neles hoje. E eles estão muito comprometidos com todo esse processo de mudanças que está lá colocando. Beijo, Eulália. Então, eles estão ali, depois em Santiago, a minha irmã, meus sobrinhos, em Valparaíso, outros sobrinhos, em Rengo, a minha cidade, minha irmã, meus sobrinhos netos, ainda em Concepción, no Chile, também toda, enfim, a minha sobrinha, meus sobrinhos netos, enfim, estão todos atentos. Assim como em Goiás, né, onde a gente esteve 2 dias, em Minas Gerais, do Ortozé, que trabalhamos muito tempo juntos, com grandes projetos, enfim. E, claro, o pessoal mais da SEDUC e ainda da SUSEP, aí acabaram de cumprimentar, que é a Superintendência de Estabelecimentos Penitenciários do Rio Grande do Sul, que eu fui diretor da escola do Serviço Penitenciário por algum tempo, ali fizemos grandes mudanças. Então, eu queria, Jonas, começar um pouco trazendo a vertente, né, que nos traz até aqui. De 64 a 70, em torno disso, no Chile teve um governo da democracia cristã, com Eduardo Frei, né, que era uma coisa. Mas era uma democracia cristã que não tem nada a ver com a democracia cristiana atualmente. Atualmente, eles estão numa perspectiva de balanço sempre para a direita, né? E naquele tempo dos meus, o balanço deles era para a esquerda. Então, nesse governo, houve um processo de iniciação da chilenização do cobre, ou seja, tudo pertencia às empresas estrangeiras, e com este presidente, com este projeto, acabou que houve um processo de chilenização, ou seja, um 49% passou a ser do Chile. E, ao mesmo tempo, se iniciou um processo de reforma agrária no Chile, né? E aí, por 68, 69, nesse processo de reforma agrária inicial, como primeira experiência no Chile, com muitas, obviamente, com muitas resistências, enfim, chegou o pessoal do Brasil, chegou Fernando Henrique, José Serra, que casou com uma chilena, chegou Maia, que é o pai, né, do Rodrigo, cuja mãe também é chilena, que está remetido àquele então, mas também chegou Paulo Freire, também chegou Hernani Maria Fiori. E então o Paulo Freire é convidado para trabalhar com esse processo de formação do campesinato. E a grande ideia, a grande questão que se colocava é qual que seria o processo de trazer um campesinato que sempre esteve assujeitado, né, que sempre teve o capataz, que sempre foi, digamos, dependente, com um processo ainda de colonização, digamos, estendida, né, das grandes fazendas e etc., e Paulo Freire trazido para ver de que maneira ele pode contribuir na formação tanto dos agrônomos, que são aqueles que vão levar a técnica do novo sistema de produção, né, não mais de fazendas, mas da reforma agrária, e a partir daí, então, o Paulo Freire repensa, a partir do seu próprio projeto de alfabetização que ele traz, digamos, do Brasil, ele repensa e eles criam o que chamam de... tinha uma empresa, enfim, uma agência de reforma agrária, e o Jacques Chonchol, que era o ministro, cria um programa, então, para essa chamada conscientização para os trabalhadores para o câmbio. Isto é, que a turma
houvesse a assimilar um pouco todo esse processo, mas não como invadidos culturalmente por uma técnica e uma tecnologia que agora eles simplesmente vão reproduzir, mas que passasse, aí entra Freire, por um processo de tomada de consciência, né, de um trabalho de, enfim, de conscientização, de formação, e quando eu chego no colégio, liceu, ensino médio, que uma professora de filosofia, Taniuska Jakowski, ela leva, Jonas, um polígrafo copiado a álcool, com o texto do livro do como que chama, do Paulo Freire, que vai chamar Extensão ou Comunicação, e eu durmo com ele, às vezes esqueço a Bíblia, mas este aqui eu não esqueço, viu, Jonas? E nós lemos no ensino médio, Jonas, o polígrafo com essas ideias iniciais a respeito desse processo. E, sucintamente, para não, enfim, me estender, porque, né, os velhos, a gente acaba se dedicando ao passado, mas a gente começa a entender que, primeiro, a extensão ou a comunicação, o novo processo produtivo, no qual o trabalhador agora vai ser protagonista, as formas, o formato de trabalho, ele vai ser, digamos, formado através de simplesmente uma extensão, ou seja, eu levo, preparo tecnicamente, tecnologicamente o pessoal e mando eles trabalharem. Habermas, estava lendo ontem de noite um livro muito lindo que chama Técnica e Ideologia, porque esses procedimentos técnicos, eles acabam sendo ideologizadores, no sentido que tu coloca de novo, digamos, um sujeito de não consciência para repetir isso. E o Freire coloca no livro, então, a necessidade que os agrônomos, isto é, aqueles que vão promover a formação de uma nova forma produtiva no Chile, eles estão diante desse dilema, ou estendem, faz uma invasão cultural, que é todo um capítulo que o Freire vai tratar no livro, faz uma invasão cultural, há um preparo técnico de uma extensão dessas técnicas e o cara passa a repetir, ou ele traz, e vou terminar aqui porque senão é como se tu começasse a falar do pedagogia do oprimido. Então, sucintamente, ele vai colocar, olha, a forma como nós temos de trabalhar isso vai ser, vamos ter que ter presente dois elementos, o elemento linguístico e o elemento epistemológico. Ou seja, é através dos elementos linguísticos, daqueles signos que os trabalhadores têm a respeito da sua realidade, enquanto uma visão ingênua, né, do seu universo, do seu mundo, porque assujeitados e colonizados durante séculos. Então, se nós não nos colocamos diante deles para, numa relação simétrica, dialogarmos, e aí aparece o elemento dialogal, não do mestre e do técnico, mas daquele que simetricamente é igual, e, portanto, eu vou aprender deles, todos os conceitos estão aí conjugados, nesse diálogo eu vou aprender esses signos, né, os significados, enfim, os elementos linguísticos que ele tem para levá-lo, né, e para discutir num processo dialogal, para que ele venha entender e compreender de que maneira esses elementos, enfim, mistificados, etc., e que agora tem um conhecimento a qual ele passa a ter acesso, ele maneja, ele tem consciência, ele tem posicionamento, ele pode pronunciar essa sua realidade e, diante do pronunciar e entender-se, descobrir-se dentro dessa realidade, ele pode interferir, ser protagonista do seu processo, e etc, etc, etc. Uma outra hora você propõe um bate-papo só com os livros de Freire, e eu vou querer cortar ali. Bom, mas esta nossa professora de filosofia, que, digamos, nos influencia muito, promove um curso, e o Freire não foi, mas foi o Hernani Maria Fiore, que é esse que faz, que é um hegeliano da URGS, e que está todo o conceito da história, né, da transformação da história, da dialética, do mundo a ser construído, do dizer a palavra, todos esses conceitos ele trabalha, e eu tenho um curso, ainda piá, enfim, né, adolescente,
com esse senhor. Quando eu venho para o Brasil, sei lá quantos anos depois, eu encontro ele ali na Cobal, perto, enfim, da Bordini, e eu convido para lhe dar aula, uma palestra, ele voltando como é que chama, do exílio, dar uma palestra lá no curso de filosofia. Tu não pode imaginar o que isso significou para mim, esse reencontro com ele, com as ideias, e ele também muito feliz de que a gente estivesse, eu que era um filho de camponês do interior, viajava de ônibus, enfim, e que eu assumo um protagonismo a partir dessas ideias, inclusive dele, e agora eu presidente do diretório da filosofia. E com relação à nossa professora, ela, na época do golpe militar, ela acaba entrincheirada na Universidade Técnica do Estado, em Santiago, e eu não vi mais ela, mas, como posso dizer assim, eu acho que um pouco esse trabalho que ela, com tanta simplicidade, nos trouxe para o ensino médio, de alguma forma, eu também, em várias circunstâncias, eu estou levando. Essa é a minha raiz, assim, por assim dizer, epistemológica, com relação ao entendimento de qual o trabalho que a gente tem que ter. Tu te lembras, né, com relação ao trabalho do ensino médio, a preocupação do secretário que não era simplesmente baixar regras e cumpra-se e mandar para como chama, Conselho Estadual, uma normativa de como que seria, mas um investimento que foi um investimento mais profundo, e no qual a gente se comprometeu com a Lupe, com a Eulália, com Verinha, enfim, com tantos outros, né, que era a formação do professor. Sem a formação do professor, a gente tem apenas técnicos que reproduzem técnicas que não reproduzem convicção e que, portanto, não o transformam nesse sentido, né? Talvez o único momento assim que eu tive mais tenso nas reuniões ali no CAF com as CREs foi no momento que um pessoal, eu tinha percebido nas minhas andanças, que havia uma tendência de contratar nas CREs gente tecnicamente preparada, mas sem nenhuma convicção epistemológica no sentido do entendimento do que essa mudança significava e o que isso trazia. E aí, claro, vem o que o Haber nos vai dizer, essa eficiência estratégica ou técnica, mas não a eficiência comunicativa, porque o Freire dialoga muito com o Habermas, né? Não através da qual você se descobre e estabelece uma interação, um protagonismo, enfim, como é histórico, né? De transformação histórica. Eu, assim, só 2 minutos, porque também é importante, com o Olívio Dutra, nós introduzimos muitas mudanças no Rio Grande do Sul. Uma das grandes mudanças, sem dúvida nenhuma, foi a construção da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que o Zé Clóvis foi quem, enfim, fez formato, levou adiante, enfim, etc. Eu, nesse momento, estava na SUSEP, e nós estávamos fazendo um curso integrado por primeira vez no Brasil de polícias militares, civis, SUSEP, enfim, com todas as resistências da polícia militar, com todas as armações, armadilhas para impedir. Entretanto, nós, com os movimentos sociais, com a URGS, Vicente Tavares, fizemos um curso de 1 ano de formação, assim, como é que chama, de formação acadêmica, e esse pessoal acabou digamos, a gente trouxe, não todos, mas um grande número, para esse entendimento, e havia o ataque da Zero Hora, com um colunista que diariamente bombardeava a experiência, que agora esqueci o nome, ainda bem, mas ele criticava, era o nosso José Bisol, porque o Bisol era o secretário de Segurança, né? Bom, nós escrevemos isso, um planejamento, trabalhamos com a Reginete Bispo, que era dos recursos humanos, trabalhamos com a Isabel, com o coronel Sérgio Abreu, que depois foi comandante-geral do coisa,
E aí a gente foi, inclusive, chamado para participar de outros eventos nacionais, compartilhar experiência, enfim, e houve um seminário em Brasília, do qual a última hora fui chamado para colocar essa experiência, fui, aí estava a Reginete, e a Reginete não gostou que eu fui sem pedir a licença dela. Uhul! Aí, então, tudo bem, tranquilo, aí eu saí da SUSEP, ela, né, me despediu da SUSEP, tranquilo, adoro, amo ela, enfim, é tudo. E como o Michels me diz que ele não pode me segurar porque eu não sou de uma cota, né? E eu não quis recorrer a nenhuma cota, digamos assim, tipo, eu sou da DS, então, por favor, eu quero um pedaço aqui. Nada disso, aceitei tranquilamente, tá com as minhas sandálias. Um cara que veio lá para quando soube, porque acompanhava o trabalho, né, um cara que soube foi Sérgio Sambiase, que me conhecia dos tempos do Partenão do Morro da Cruz. E o Sérgio Sambiase, que era o presidente da Assembleia, me disse, tu quer permanecer ali porque teu trabalho é muito importante? Eu digo, não, eu sou partidariamente obediente. Foi quando entrei, a alegria de ter entrado na UERGS, junto com a Eulália, com o Zé, e aí terminamos fazendo aquele curso de educadores populares, fomos nós que fizemos, né? Um seminário sobre, das primeiras vezes, um seminário sobre a questão das energias, enfim, limpas, etc., enfim, vários seminários, mas o que mais a gente quis foi criar aquele Instituto de Estudos Avançados com a Eulália, que para o reitor, Zé Clóvis, a ideia era trazer ali as novidades, no sentido da inovação tecnológica, de estabelecer uma espécie de um laboratório de políticas públicas que levasse a todo o Estado. Porque a nossa UERGS ainda, a nossa é bom, né? A UERGS ainda, ela foi uma das primeiras experiências multicamp, se lembra? E lá a gente foi de novo nos Fiat a viajar pelo Estado para colocar, enfim, levar adiante. Então, foi uma experiência marcante que continua até hoje. Eu vou falar um palavrão aqui, mas é que é tão interessante. Numa dessas reuniões das regiões para ver qual que era o curso, eu fui para o Alegrete para ter uma reunião. Ali e aí se decidiu que era pedagogia, etc, etc. Aí vou na praça do Alegrete, que tem lá um bar, enfim, no centro, e a turma está tomando seu trago, não, e comendo, etc. E aí um cara diz para o outro, vem cá, tu soube que vai ter universidade em Alegrete? Aí disse, não acredito, bem capaz. E, sim, vão trazer a universidade. E aí, aí o cara responde, que universidade o quê? Alegrete não tem nem um puteiro decente e vai ter universidade. Eu tive que parar de comer, porque, na verdade, isso aí... Bom, mas teve universidade, muito, não sei se os puteiros melhoraram, mas a universidade se fixou, a universidade, digamos, ficou lá, enfim. Enfim, toda a experiência que vão trazendo, e, claro, só para, em função do horário, pular para essa da SEDUC, com o reitor, que demorei 3 anos para chamar secretário, eu chamava reitor, e esse envolvimento, né, com o Territórios de Paz, que o Tarso criou, ele advinha do Pronace já com esta ideia, né? E ele também chama secretarias, e o secretário, então, me coloca naquela turma que vai coordenar, e eu represento a SEDUC. E a gente apresentou 11 projetos com relação a isso, sabe? E, enfim, participamos, etc, etc. Não, a avaliação atual hoje, ela não criou os impactos necessários, mas a gente tem porquê, e eu mantinha informado o secretário, enfim, das nossas situações todas, né, porque que as coisas, de alguma maneira, não caminhavam. Mas aprendemos também com isso. Pronto, e até hoje, isso vai ficar para sempre, Jonas, com toda essa correria, ir e voltar para todas as coordenadorias regionais, né? Uma saudade enorme, mas nem vou falar em uma delas, porque senão vou
passar mal no sentido, assim, de quantas, né? Todas, Vacaria, Uruguaiana, enfim, Rio Grande, Pelotas, Caxias, etc, etc. Passo Fundo, a nossa lá querida, enfim, Erechim, Caracas, tudo, Santo Ângelo, etc, etc, todas elas. São Leopoldo, enfim. Mas, aí, no meio de toda essa ideia, a gente cria o que chamou de COPREV, que são os Comitês de Prevenção à Violência nas Escolas. Isso foi aberto em todas as coordenadorias, foi um trabalho, digamos, muito intenso, de uma cultura outra que devia se desconstruir os conflitos, né, de judicializar os conflitos, mas criar de uma maneira interna. Fizemos muito curso com Vinícius Pasqualini, que nos ajudou muito, enfim, etc, etc, e criamos. Aí, Eulália, nós encaminhamos uma lei, mas, ali no meio da lei, na composição de oposição ao governo, entrou muito o que chamou a experiência de Caxias da Sartori, da Helena Maria Sartori, que era o CIPAV, que era um comitê interno para resolver as questões, sabe? Aí nós tentamos trabalhar, que era o COPREV, um comitê onde a comunidade participava, as diversas, enfim, instituições participavam, todos aqueles que tinham interface com a questão da adolescência, garantia de direitos, enfim, etc., deveriam participar, mas ficou como lei CIPAV. Há uns meses atrás, veio aqui uma senhora que trabalha com terra, quando ele era ministro, e ela colocou como exemplo para resolver os problemas da violência os CIPAVs do Rio Grande do Sul. O Alejandro não se aguenta, né, Jonas? Aí levantei e pegou, a senhora fala do COPREV, a senhora fala do CIPAV, ela veio que levou um choque e tive que lembrar que a lei contém tudo isso, porque no jogo político, como disse o Tasso, né, que é da política, você conceder, acabou que ficou o COPREV, mas ficou mais para os últimos capítulos. Né? Um gesto muito bonito da Eulália foi porque, como a gente lutou muito por essa lei, e foi demorado, e nunca botava em votação, enfim, ela me chama e disse, muito triste, assim, Alejandro, queria te dizer, não foi aprovada a lei como nós queríamos, mas uma parte nós colocamos, né? E certamente a parte que colocamos e que ficou é aquilo que o pessoal nas coordenadorias acabaram depois retomando e tendo, porque eles apreenderam, né, se convenceram dessa importância. Bom, Jonas, eu termino a SEDUC, vou para o Conselho Estadual de Educação, e daí vou para o Chile, acompanhar minha mãe, que acaba morrendo, acompanhando ela, e volto por Ricardo Balestreri, secretário de Goiás, é um gaúcho, um professor conhecido, foi secretário nacional de Segurança Pública do Lula, enfim, me convida para participar junto com Juliana, que também era da Senasp, e nesse minuto ela entrou para ter o seu primeiro filho. Ela queria acompanhar, mas ela tinha, enfim, uma companheiraça, uma mulher fantástica, enfim, somos muito ligados. Fomos para Goiás. Uma experiência que não vou detalhar, mas uma experiência extraordinária, porque eu fui ser o superintendente da academia do Estado da Polícia. Eu tinha todas as polícias, as academias, e aí eu entro para modificar a questão do currículo, promovo o curso de especialização, MBA de inteligência, com outra mulher da Universidade Estadual, né, da metodologia, enfim, ela trabalhava com essa questão dentro dos cursos, que foi uma companheiraça, uma mulher fantástica, e que a turma se botava a pesquisar, para o policial ser um pensador, para o policial, digamos, avaliar, pesquisar, pensar, planejar, intervir de maneira planejada, enfim. Então, essa foi a experiência durante 2 anos, e por conta desse trabalho eu recebi medalhas, né? Como diz o Zé Valdir, me chamava de o Zé das medalhas, porque eu tinha recebido umas medalhas da Brigada Militar. E pronto. Terminados os 2 anos lá, que foram lindos, fantástico. Tem a Major Camila, que trabalhou muito comigo, tem delegados de polícia, de bombeiros, coronéis, enfim, todo mundo tem lá, deixamos muitas, como é que chama,
Enfim, eu tenho muitas saudades deles, porque fizemos um trabalho extraordinário, na base da formação. Direitos humanos, cidadania, polícia comunitária, interação com a comunidade, como eixos principais de todo o trabalho, né? Então, enfim. E nesse estando ali, agora estamos chegando ao Pará, o nosso governador era o ministro de Integração Nacional, e o nosso um amigo nosso antigo, que é o Coronel Costa Júnior, da Polícia Comunitária, que agora está na Casa Militar, ele conversou com o Ricardo, né, que era secretário de Segurança Pública, a gente faz parte da equipe dele, né, ele que é enfim, o mentor, assim, das grandes questões, e o líder, assim. E aí, conversam com o doutor Helder, ministro, e ele propõe, né, que se ele for eleito, faria os territórios de paz, um pouco nessa linha, né, que a Juliana e o Ricardo traziam da Senasp do Pronace, né? E ele ganhou, e ele nos convidou, e nós viemos para Belém do Pará ano passado, em janeiro, né? Foi bem legal. Bom, e aí agora eu vou querer, então, entrar num tema específico, para ver se eu consigo ser mais sucinto, com algum atalho cognitivo, sobre o que são esses territórios pela paz, né? O Ter Paz, que desde o ano passado, então, a gente traz. A gente não Deixa eu só esquece te interromper um pouquinho, Alejandro. Diga, Antes de tu diga. entrar nessa parte, vou ler os nomes das pessoas que estão aqui, porque nós botamos todos os comentários na live. Então tá acompanhando Sim. conosco, fora os outros que não comentaram, que a gente pede que comentem, botem bom dia, e a gente depois vai ler os nomes. Simone, a Rosane Dalsaço, Gabriel, Alexandre, a Eulália, Maristela, Marisa, Olá, Maria Estela. Helene, povo das Cres, Analice, Soraya, Carmen, Gabriela, Neide, Silvia Moura, a Guadalupe, Delma, Alupe. Elisamar, Rainero, Rosângela, Sandra, Márcia Ferreira, Sandra Radaeli, David, David, lá do Chile, está nos assistindo, creio que seja teu sobrinho, Isso, Alexandre, é de Gilmar, Santiago. Evinha, Carla, agora até me perdi aqui, que várias pessoas comentaram 2, 3 vezes, e me perdi. Alexis também, lá do Chile. Isso, de Rengo. Enfim, o Leandro, a Nara. E quero dizer o seguinte, eu sei que tem gente comentando nas salas que foram abertas por outras pessoas. Eu vi que a Iula também está assistindo. Eu peço que as pessoas que estão comentando nas outras salas venham aqui para a página Jonas Reis, e comentem aqui, que daí aparece para nós os comentários, os nomes, a gente quer ler todo mundo que está participando. E já passo para o Alejandro. Vai, Alejandro, é contigo. Tá, ok, tranquilo. Então, minha irmã de Santiago conseguiu entrar. Olha só, a Juanita, olha só, então nós viemos para cá e a ideia toda era fazer, então, organizar qual trabalho a gente iria colocar nesses territórios pela paz, né? Em primeiro lugar, o que seria um território? Aí nós, um trabalho junto com a Secretaria de Segurança Pública daqui, são 3 policiais federais fantásticos, e comando da Polícia Militar muito comprometidos, da Polícia Civil, assim, do Bombeiro, enfim, do Detran e do Sistema Científico, né? Que estão nas lideranças das instituições com um compromisso fantástico, assim, a gente se sente muito acolhido, há uma discussão muito clara, eu sou cordial, porém meio firme, às vezes posso estranhar, e aí eu digo que eu sou do Rio Grande do Sul e que a gente é meio assim mesmo, grosso para justificar, mas na verdade, em função, como é que chama, enfim, da convicção, da vivência. Então, sucintamente, a gente escolhemos 7 territórios, agora já tem mais 2, são 5 territórios aqui em Belém, né, Guamá, Terra Firme, Bengui, enfim, mais em Ananindeua, que é uma cidade próxima, tipo Canoas, onde o nosso governador foi, prefeito, e ainda Marituba, que é logo adiante. E eu ainda, depois, no ano passado, no fim, fomos a Parauapebas e Canaã dos Carajás,
que no ano passado iniciamos também com eles isso. Tu sabe, Jonas, que o Grão-Pará, ele é mais ou menos a extensão da Espanha, da França e de Portugal, tudo junto. É um estado enorme, é o Grão-Pará das nossas capitanias. E eu fui até Marabá mais ou menos 1 hora de avião, e depois sudeste, né? E ainda para Parauapebas e Canaã dos Carajás, ainda vai de carro, etc, etc. Eu dei uma parada, porque próximo entre Parauapebas e Canaã dos Carajás está aquele massacre dos Carajás, sabe? E aí eu quis parar e rezar, e eles plantaram uma árvore por cada um daqueles que ali foram massacrados, né? Mas as árvores não vingaram. Eu acho que elas não querem ser testemunho disso, sabe? Eu fiquei pensando... Enfim, então, eles estão também na região sudeste, é isso. E qual que é o critério, Jonas? Primeiro, que haja esses territórios grandes índices de violência e de criminalidade, né? Territórios são uma espécie de bairros, né? Digamos, é um tramado urbano que você acaba definindo aonde se concentram os pontos principais, enfim, de violência, de crime. Quando você espacializa, digamos, esses eventos, acabam aparecendo, enfim, né, as manchas criminais que a turma fala. Mas, ao mesmo tempo, digamos, também são os baixos índices de desenvolvimento humano, né? Ou, enfim, de vulnerabilidade social, ou, enfim, né, de despreparo da questão do trabalho, todos os índices, né, inclusive ali muito está a situação do, sempre me esqueço em português essa palavra, saneamento básico. A questão urbana e saneamento básico é primário, os índices, a terra firme também faz parte, acho que tinha dito isso, desses bairros aqui de Belém, Gabriela, não se preocupe. Então, com essas características, você define esse bairro e, junto com os dois eixos da segurança pública e das políticas sociais, o governador coloca as 35 secretarias, no ano passado 27, e cada secretaria, segundo a orientação dele, tem que ocupar não apenas com a polícia, mas também sem a polícia, não apenas com a polícia, mas com políticas públicas, né? E o critério que é colocado, e que é meu mantra, assim, nos debates, o critério colocado é que essas políticas públicas, que são levadas aos territórios, elas tenham a perspectiva de transformar as condições né, de vida que produzem esse tipo de vulnerabilidade. Um pouco isso, porque a cultura anterior aqui tinha a ideia da cidadania enquanto dia da cidadania, sabe? Tipo Globo, assim. Então, hoje é o dia da cidadania. Corta cabelo, faz massagem, faz a barba, etc, etc. Enfim, tira foto, tira a carteira de identidade, enfim. E no dia seguinte, fica na mesma situação, a mesma realidade, né? Aqui em Porto Alegre, só para pegando esse teu detalhe, em 2017 o prefeito Tucano do PSDB quis fazer esse dia da cidadania, era os sábados, ele chamava de prefeitura nos bairros, ia tudo isso aí que tu falou, cortava cabelo, doava umas roupas, essa é a política pública. Mas daí, aqui os municipários, servidores públicos se movimentaram, só durou 1 ano, porque tinha tambor, tinha gritaria de fora Marquesã, e aí não rolou a política da cidadania no sábado. Claro que essa política é para não executar transformações, né, nas condições de vivência. E aí, então, cada uma das secretarias, que são 35, e de órgãos, né, como inclusive o Banco do Estado, que tem um trabalho que eu admiro muito, enfim, organizam projetos, programas para levar ao território. E a primeira coisa que a gente descobriu, o desenho nosso da arquitetura da gestão, o doutor Ricardo Balestreri e a primeira-dama, que é a presidente, ele é executivo, eles fazem o colegiado gestor junto ao secretariado. Então, eles dão, enfim, né, decidem a agenda, a política geral, etc. E depois tem a Câmara Técnica Intersetorial, que é aquela que eu coordeno, onde estão os gestores e os técnicos de todas as secretarias, e nesse espaço
nós planejamos, né? Se organiza para execução, se monitora, se avalia, né? Se acompanha, enfim, e depois isso é levado para uma outra instância que a Juliana coordena, que chama de Rede Local de Cidadania, que lá mesmo no local você chama, porque o critério, me esqueci de colocar, além do critério da vulnerabilidade social, dos altos índices de criminalidade, também tem o critério de que ali existam alguns coletivos organizados, né? Que haja alguma associação, e que essas associações e coletivos sejam aqueles que vão linkar com a predisposição do bairro ou do território para a execução do trabalho. Por quê? Porque não vamos, como é que chama? Não vamos, de novo, à extensão à comunicação. A gente não vai levar simplesmente essas intervenções sem que haja a participação da sociedade, da comunidade, para poder organizar, interferir, mediar esse tipo de interface com a comunidade, né? E os eixos que nós colocamos é o desenvolvimento local, a ideia da cidadania participativa, obviamente, e os sujeitos que são objeto da política são as juventudes e as mulheres, né, que são aqueles que mais padecem isso, para, de alguma maneira, trazer essa, que eu chamo equivocadamente, essa economia do crime para possibilitar outras, como arranjos econômicos locais, potencializá-los, mas que a juventude que não tem ensino médio, que não tem um curso técnico, que não tem emprego, que não tem documentos, e que ainda é cooptado pelo crime, digamos que não é um confronto, a gente não está ligado em que isso seria, mas que, ao tu colocar essas possibilidades, permitas que ele, inclusive, venha a ter essa questão. E da questão das mulheres, que é uma preocupação fundamental, porque muita mulher é aquela que é a mulher do provedora do lar, né? Quer dizer, ela que tem a casa, que tem os filhos, que é a mesma coisa, que não tem emprego, que não tem isso, enfim. Então, e ali, então, começam os projetos com essas características. Então, vou começar por um. Semana que vem vai ser lançado o site da Secretaria, porque a Secretaria foi aprovada agora como lei, né, não como decreto, por unanimidade, por oposição e governo, em função já do impacto gerado positivo no ano passado. Então, vamos ter um site que está sendo colocado, e ali eu vou colocar os 130 projetos e programas das secretarias para vocês visitarem, porque certamente eu vou esquecer, não tem nem tempo para isso, mas eu quero dar um destaque para ilustrar um pouco essas características. Então, a primeira coisa, Francisco, é a seguinte: o Bampará, o Banco do Estado, com a Cíntia e o Thales e uma galera nova, eles criaram um projeto que chama Empodera, que são um empréstimo para que as mulheres venham a ter, digamos, uma iniciativa, né, de empreendedorismo, de acordo com os arranjos específicos econômicos e possíveis dentro dos territórios, dos bairros que tem ali, e a partir daí, então, elas sejam, então, empreendedoras, né? E para isso a gente precisa empoderá-las, mas não empoderá-las apenas com empréstimo, que o banco vai emprestar e vai pegar juros e vai ser mais uma, como é que chama isso aí? Uma carta de clientes, né? Ao contrário, cliente. Isso, não. A ideia é que, afora esse empréstimo, eles fazem curso desde a questão do MEI, da educação financeira, dos estudos dos locais com relação às potencialidades econômicas, né? Enfim, de toda uma assessoria que eles fazem para este grupo de mulheres, enfim. Do ano passado para cá, eles ainda agora estão num outro patamar de quantidade de empréstimo, porque aquelas mulheres que iniciaram, hoje estão numa outra perspectiva. Mas o mais bonito, Jonas, que a Cíntia e outra... como que chama? A Cíntia e outros meninos participaram de um encontro nacional sobre experiências essas de compromisso social, de política social, a partir de um banco de Estado, né?
E aí eles ficaram muito chateados porque não tinha escrito a experiência, e as experiências que ganharam, por assim dizer, o destaque, era muito aquém daquilo que eles estavam. Mas eles aprenderam muito com a experiência, não sei se da Índia, não sei, várias experiências internacionais, aquelas que estão direcionadas, digamos assim, a dar esse suporte para o pessoal empreendedor, e eles exclusivamente as mulheres. Agora eles estão indo para o que eles chamam um outro curso para mulheres, que chama Ela Pode. Eu gosto desses nomes que eles criam. Ela pode empoderar as mulheres, e também nessa perspectiva grande de gestoras dessa situação. Bom, ali vem, por que isso? Porque, primeiro, é com a participação do pessoal, né? É com a formação deles, é com assumir a responsabilidade, é com ser protagonista, é com o desenvolvimento local, e todas essas variáveis, enfim, transversais entram ali, digamos, a colocar. Eu vou colocar mais duas, porque senão a turma vai ficar. Eu admiro muito essa galera do banco, eles estão escrevendo a experiência deles, fazem a diferença, e houve uma mudança de mentalidade deles, de gestores, digamos assim, gestores da economia, sei lá, com relação ao grande papel social que, dentro da perspectiva do projeto, eles vêm a ter. Eu vou querer colocar uma outra, o pessoal está olhando aqui, eles vão me cobrar, mas como tudo vai aparecer semana que vem no link, eu vou também disponibilizar isso depois para vocês. Mas tem uma Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Ensino Técnico, é bem comprido, aí eu não vou me lembrar, mas é SECTET. A SECTET, ela colocou na perspectiva de transformar as condições, né? Ela colocou 2 programas, tem vários, mas 2 que eu quero ressaltar, que fazem uma diferença qualitativa enorme para políticas de inclusão e transformação social, que tem a ver, Jonas, com a questão da regularização fundiária. Grandes conflitos aqui de Belém e de outros estados é com relação à questão da propriedade. Então, por exemplo, se tem um incêndio, a construção, eu amplio, porque não tem os limites definidos. Então, estão indo nos territórios, conversam com o pessoal, tem a ideia do meu endereço, da rua que nem endereço tem, etc. E aí acaba que isso, que ainda, claro, não tem o resultado total final, porque tem prazos, né, de curto, médio, etc., eles estão conseguindo essa aproximação com os territórios e vão fazer essa regularização, porque grande parte dos problemas de violência, enfim, né, dos conflitos entre vizinhança, vem desse lado. Eu tenho uma admiração tremenda por esse trabalho, que é a Tutuca, isso não é nome, viu, é apelido carinhoso, porque Tutuca e a equipe estão desenvolvendo, junto com uma professora amiga, enfim, conhecedora lá do Rio Grande, Dilsa Fontes, eles, enfim, colocaram. E tem um outro ainda que tem a ver com a questão de cursos de formação e qualificação, e ainda tem a questão eles vão colocar já vou te terminar logo a seguir, já vi o horário, está nos pegando, nos territórios estão sendo construídos, Jonas, usinas da paz, que são construções que vai abrigar cancha esportiva, piscina, enfim, salas de reuniões, de curso, cozinhas, enfim, tudo isso cada um vai ter, e é de primeira qualidade, porque o secretário, doutor Ricardo, que muitos propunham que colocassem, inclusive, containers, e aí o doutor Ricardo disse assim, não, só quem gosta de pobreza é o rico, viu? Assim, porque a turma precisa de uma usina de... Então, tem toda uma arquitetura bacana para isso, etc., e ali vão colocar. A SECTET vai entrar ali com como é que chama? Uma antena como é que chama isso? De irradiadora do Wi-Fi, né? Para a turma ser uma praça a partir da qual você tem acesso da inclusão digital, né? Então, enfim, tem da polícia, e já o tempo não se pegou, tem o da polícia civil com relação à mulher, a violência contra a mulher, tem da educação, Caracas tem uma grande
trabalho, tem da toda essa secretaria, da cultura, acho que isso eu vou ter que ter, a Rosana tem que me ouvir. Na cultura, aqui não se orientou no sentido de pontos culturais, né? O trabalho da turma, Jonathan, está sendo no sentido de produtores de cultura dos territórios, e eles trabalham e vão assessorar e produzir e dar um suporte para a preparação, a profissionalização, a qualificação daqueles insumos que são necessários para a produção da cultura, sei lá, carnaval, todas as festas que aqui tem, e são muitas, digamos assim, num termos de cultura riquíssima aqui do Estado. Eu estou num processo de culturização paraense, e os meus colegas estão me levando, mas, então, a cultura se dá ali, de dar um suporte. Inclusive, agora, por conta da pandemia, tem vários empréstimos no sentido de que eles possam viabilizar isso. Da Polícia Militar, Caracas, uma Polícia Militar que está com a ideia de polícia de aproximação. Eu só vou lhe colocar, como que chama? Oi, Gregório. Eu vou lhe colocar só uma coisa rápida, que é muito importante, que é a ideia, o comandante do Estado-Maior, que coordena a polícia de aproximação nos territórios, Ronald, ele tem uma ideia que vai numa comunidade, só para te dizer, né? Vai numa comunidade e reúne o povo, manda o povo todo ali na reunião indicar quais que são os problemas, a turma inventa, aliás, coloca ali todos os problemas, registra isso, e aí, então, esperando que o coronel e a polícia militar, enfim, todo o staff ali presente, diga o que nós vamos fazer. E ele pergunta, e o que nós faremos agora? E a turma diz, não, o senhor que tem que nos dizer, né? Ele disse, não, eu não sei, eu sou comandante, mas eu não sei, porque, digamos, a solução dessas questões advém com a participação da comunidade. Ela aponta os problemas, aponta as soluções, dialoga, e eles se reúnem, nossos comandantes dos batalhões se reúnem com o taxista, com o comércio, com isso, por aquilo, porque os sistemas de assujeitamento do crime organizado, de milícia, de políticos, enfim, eles impedem toda esta questão da, como é que chama, do exercício da cidadania. Tem um comandante de batalhão, que foi um exemplar, um comandante, que nem vou dizer o nome dele, mas, enfim, da Polícia Militar, que ele já tem a cabeça a prêmio, porque, lógico, ele muda o território, entende? E esses territórios agora têm uma outra perspectiva. Nós tivemos ontem, terminando, tivemos uma reunião com a Google, e porque a gente usou várias ferramentas para divulgar, para trabalhar a gestão com uma equipe que eu trabalho, são os meninos fantásticos, e, enfim, a coordenadora nossa, e a Elane, e o jornalista, etc. Eles vão nos proporcionar alguns aplicativos da Google, vão treinar o pessoal, esse que está ali para fazer, digamos, que estão executando as ferramentas, né? E ainda vão colocar um projeto no sentido da inclusão social. E a OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, tivemos uma reunião, eu, o governador e a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que tem projetos muito, como é que chama, transformadores nesse sentido, né? Eles fizeram a mediação com o representante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na OCDE, né, na OCDE. E aí, então, esta experiência nossa vai compor experiência de outros governos, né, iniciativas nessa perspectiva, e vamos fazer parte dessa realidade. A Open Society está agora com um sonho do secretário, que nós temos aqui as chamadas carretas, as carretas da saúde, com Marisa, a Kelly, a doutora Alessandra, enfim, a Marilda e Ivete, estão percorrendo, nesta pandemia, todas as 4 regiões, de barco, de avião, e numa carreta que é Interpaz, Territórios de Paz, onde eles chegam e atendem todo mundo. Já atendiam, no ano passado, milhares de pessoas
e fazer diferença. Estou me sentindo um pouco, como que chama, limitado para expressar a grandeza do trabalho que esse pessoal da saúde. Eu voltei a trabalhar no contraturno, porque essas meninas, às 4, às 5, né, que tem um compromisso via Marajó, de barco, vai para o sul do estado, nesta imensidade, né, coisa, e trabalho dia e noite na prevenção, no acolhimento do pessoal, todo, eu achei que eu, tomando alguns cuidados, tinha que sair da toca, sabe? Porque, digamos assim, o trabalho delas tem sido um desafio muito grande, o nível de comprometimento deles tem sido muito grande. Assim, os bombeiros, todos esses projetos, já não vou colocar, porque com os bombeiros tem um projeto fantástico de visita às casas, de ver a questão das instalações elétricas, a questão do gás, enfim, a questão da cultura, são projetos magníficos, etc, etc, etc. Então, nós estamos trazendo agora um professor do IFPA, que vai entrar na questão dos levantamentos e dos diagnósticos econômicos, sociais, nas modelagens, para estabelecer escalas. E dentro disso, o que nós estamos fazendo, quanto estamos atingindo, que diferença isso pode fazer, né? É um bolaço. O Denis é um professor fantástico das modelagens matemáticas, inteligência artificial, que a gente vai incorporar ali, etc, 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 etc. Então, esses territórios estão ali, né? E já, provavelmente, a partir de janeiro, fevereiro, março, se inauguram em cada um dos territórios, no meio da crise. E o governo teve que abrir ruas, inclusive, como é que chama, asfaltar e levar uma série de melhorias, porque a gente não queria, e o governador não queria, que esse centro, para se dizer, né, onde todas essas atividades vão ser desenvolvidas, fosse deslocado. Ele tem um raio de atingir, enfim, isso tudo, e como a partir do ano que vem já estamos. Por enquanto estamos nas escolas, né, com a grande parceria ali da SEDUC, junto com os programas que eles têm. Jonas, eu vou concluir ali e te dizer que, enfim, a última coisa que a gente terminou ontem, com o IFPA, nós estamos já decididos, né, já em agosto, iniciarmos um MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Para aquelas pessoas que eu trabalho, quando se trabalha, digamos assim, e a gente tem esse painel de gestão, se lembra que a gente trouxe da sala de gestão do governo, quando seja ali, eles não sejam cobrados de maneira positivista, mas que haja uma avaliação desse processo, uma avaliação do processo, vendo, inclusive, as condições com que eles puderam realizar isso ou não, e agora vamos iniciar um MBA para qualificar mais as pessoas e, logicamente, os processos. Bom, Jonas, eu vou cortar pela metade, mas era isso. Tranquilo, não, eu sei, tu cortou mais do que a metade, mas eu quero, porque eu te conheço, se ficar uma tarde, tu tem muita coisa para nos ensinar e compartilhar. Mas eu quero só agradecer inicialmente a todos os comentários, gente, muito importantes os comentários de vocês aqui conversando conosco, Alejandro, o pessoal da família do Alejandro que está lá no Chile, amigos dele, o pessoal do Pará, de Goiás também aqui, enfim, e o povo do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, teve até uns abraços aqui, precisamos do Alejandro em Porto Alegre, temos que ganhar com a Manu e o Rosseto, e daí vamos trazer o Alejandro, Manu, Rosseto e Alejandro juntos. Então, Alejandro, a gente realmente tem muita saudade de ti, Alejandro, porque tu é uma pessoa muito especial, assim, quando a gente diz que as pessoas são iluminadas, não é que elas são melhores do que as outras, mas é porque elas colaboram muito para que as outras possam acessar aquilo que talvez nem todos acessam, e talvez não, de fato, nem todos acessam. Então, o teu trabalho sempre, eu te conheci em 2011, é esplendoroso, e tu continua caminhando, continua semeando pelo Brasil com essa tua trajetória, que tem uma raiz ideológica, assim. A tua ideologia é a ideologia de que todos possam acessar os espaços de relação social, os espaços de relação com esse mundo que a gente habita, e que a gente sabe que há vários tipos de bloqueios, tanto o bloqueio do metabolismo social e econômico que a gente vive,
que é de uma sociedade desigual, que gera abismos, gera diferenças. Eu acho que as políticas que tu ajuda a construir, e agora tu falou, explicou para nós tudo isso, que tu está à frente, e mais outro conjunto de pessoas que tu citou aqui no Pará, isso dá um diferencial, isso muda a vida das pessoas, isso modifica a relação das pessoas entre elas e a relação delas com o próprio Estado. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, não, o Estado é aquilo lá, os políticos, as pessoas têm esse conceito, a polícia só vem para bater na gente, ou o professor quer só dar aula e ir embora, espaço cultural é um showzão grande deu. Então assim, só que não é isso, né, a vivência das pessoas, eu acho que isso que tu traz da integração das políticas, e de fato, se a gente for traduzir agora, por exemplo, até na linguagem neoliberal que eles estão usando muito, o dinheiro dos impostos. Onde está os dinheiros dos impostos? Nós gastamos muito impostos. De fato, há má gestão e, de fato, há a escolha por políticas que não deveriam ser as prioritárias. Né? Claro. As prioritárias têm que ser aquelas para a maioria, que é o que tu está colocando. Sair dos territórios centralizados e ir para outros. Observar como as pessoas se relacionam culturalmente, construir com elas. E tu é uma pessoa que se preparou ao longo da vida e consegue fazer isso com maestria em vários territórios. Já teve no Rio Grande do Sul, enfim, outros, tu citou aqui a tua trajetória. E eu acho que assim, a tua experiência serve para nós, agora na pandemia, refletir que nós somos, por exemplo, latino-americanos, tá? Pegando a questão da nossa identidade de continente. Mas também nós somos, pegando a identidade de brasileiros, sujeitos de um território, de um país, de uma nação que tem uma diversidade muito grande, que tem uma disparidade grande de acesso a recursos públicos. E quando eu falo recursos públicos, são políticas. Políticas, como tu falou, tu citou várias políticas que foram sumindo, mas que elas estão servindo de inspiração para reconstruir e fazer movimentos. Acho que tem esse movimento da classe trabalhadora, que é o que tu fala lá no início da tua fala, esse movimento da classe trabalhadora que ela avança e ela retrocede. E realmente a pandemia a gente está vendo que eles estão utilizando, e aí eles, a gente diz, os poderosos, os que se interessam pela pobreza, que até tu citou, né, o governador e outros, né, que quem gosta de pobreza é o rico, claro, de fato, economizar, enfim, porque é ali que se lucra, é ali que se concentra a renda. E eu fico, assim, sempre muito encantado em te ouvir, e queremos conversar contigo outro momento, porque para que tu venha conversar conosco, por exemplo, sobre Habermas e Freire, vim trazer para que a gente possa conhecer mais. Eu, como professor, e tu sabe, tu também, a gente está sempre aprendendo e nós precisamos aprender. É aquela máxima do Freire, somos inacabados. E a gente vai aprendendo na relação com as pessoas. E hoje aqui nessa sala, podemos dizer que é uma sala de professores, uma sala de lutadores sociais. Aqui a gente está aprendendo contigo, com os comentários, com o resgate da história e a interação que a gente faz. E com que, como a gente vai sair daqui dessa live? Nós vamos sair diferentes. Nós vamos sair diferentes, nós vamos sair entusiasmados, sem dúvida nenhuma, Alejandro, porque é possível, sim, fazer o diferente. Onde nós estivermos, dentro do Estado, nós temos que fazer o diferente. E tu está fazendo isso e nos dá o exemplo de que não é fácil, não é simples. Para ti, que deveria ficar dentro de casa, por exemplo, agora, é uma decisão muito difícil ter que sair. Tu está dizendo que vai sair com alguns cuidados para aprofundar, enfim, as relações e a implantação dessas políticas. Clarice, saudade da médico. Então, assim, Alejandro, quero só te passar a palavra para considerações finais e muita gratidão por ter despendido o teu tempo para estar aqui conosco. Jóia. Bom, primeiro, digamos um abraço grande a minhas irmãs, meus irmãos, sobrinhos, netos, enfim. E eu não te contei, eu não contei para as CRES que conheceram Wesley. O Wesley é pai e eu sou bisavô. Sou bisavô de Melinda. Eu lembro do Wesley. Então, ele é o pai de Melinda. Eu só vou vê-la quando for votar em Porto Alegre. E tenho dúvidas de candidato. Se tu tiver indicações, aí tu me fala depois, viu, Jonas? Tá, se tiver indicações, eu te falo. Jóia. Olha só, eu agora rememorando, quando estávamos em Porto Alegre, teve o plebiscito no Chile, que era a continuação ou não do Pinochet. E eu organizei com outros, né, uma ida lá no ônibus, meio assim, mais ou menos, mas a gente foi, etc.
e ganhou o plebiscito. E antes de vir, a gente tinha que ir e voltar rápido pelo trabalho e por tudo. Aí, quando você teve a notícia do plebiscito, aí eu fui no sul, Rosário e Rengo, que são minhas cidades, né? E fomos lá para nos despedir e pegar o ônibus na madrugada. Aí tinha uma turma de jovens da minha cidade, caminhando pelas ruas, tocando, cantando, enfim, e a letra que eles diziam era: se vai acabar essa costumbre de matar. Né? Tem que acabar esse costume de matar. Aqui no estado, nós somos o terceiro estado que mais reduziu os índices de criminalidade letais, com essa galera que o Luciano, o policial federal, coordena as diversas polícias, se reduziu mais de 70% a morte de policiais. E ainda se reduziu também, nessa proporção, a morte por intervenções policiais. E anteontem, o major que trabalha comigo, o Major Moraes, que agora é tenente-coronel, e assumiu um outro bairro que não é território, porque uma política é o Grã-Pará, outros são os territórios só, né? E aí ele diz assim: professor, eu queria pedir assim, a sua mediação para trazer aqui outras políticas, porque aqui só juventude, é tráfico, e prender, ele não se sente mais à vontade de simplesmente prender como em outros tempos, porque para ele a solução, ou digamos uma política intercomplementar, ela se dá com políticas sociais. Para mim foi comovedor, porque aí tu vê que as pessoas vão mudando a cultura de como que isso está colocando. Então, de alguma maneira, em Belém, no estado, enfim, com o governador, está se acabando o costume de matar, do ponto de vista da violência. Mas há outras mortes, com a falta de saneamento básico, de emprego, enfim, que é para onde nós estamos levando tudo isso. Você sabe que todo mundo sabe, não escondo disso, eu me sinto bem em qualquer lugar, eu estou bem em qualquer lugar, né? A gente, como tu falou, tenta colocar luz onde estiver, né? Mas meu coração é porto-alegrense, né? Eu sou colorado, inclusive, não sei se isso vai agradar. Mas... Agrada a mim, eu sou colorado. Estou bem. Enfim, era isso. Eu te agradeço muito, né? Um grande abraço a todos e a todas ali. E sim, quando tu quiseres, porque a gente possa, digamos, ampliar, enfim, com documentos, com percentuais, etc., com procedimentos, com projetos, todas as áreas, né, que estão sendo pensadas. Essas carretas, Jonas, são carretas que não consegui me referir, são carretas que são preparadas para automecânica, para a questão de cozinha, para estilista, para eletricista, e essa carreta chega no território, abre suas portas e dá aula e prepara, e troca e vai preparando a galera, assim como o pessoal que está saindo do sistema penitenciário, tudo jovem, Jonas, tudo jovem das periferias. E aí tem um trabalho que Dr. Oswaldo está fazendo de acolhimento, no sentido, os que saem vão para o território, vão ser acolhidos, vão estudar ensino médio, EJA, enfim, vão ter uma profissão, vamos procurar emprego, vamos dar suporte à família, porque nada pode nos escapar, né, naquele irmão, né, que não pode estar nessa condição. Abração grande. Valeu, Alejandro. Eu ia falar Leandro, porque o Leandro é o nosso colega aqui da luta também. Alejandro, foi muito bom estar contigo hoje, estar com todo esse povo aqui que tu trouxe também, porque o teu nome traz junto muita história, muita gente de luta e que se identifica, e nós temos realmente muita saudade de ti quando tu aparecer por aqui. Vamos tomar um chimarrão, assistir o jogo do Inter, enfim. Isso! Vamos fazer. Ou podemos secar um jogo do Grêmio, tanto faz, as duas coisas boas também. O Wesley é gremista, acredita que ele comprou uma camiseta de Grêmio para minha bisneta, Melinda, e ele é feliz da vida, é o pai, né, que eu vou fazer. Então, mas enfim, claro. Igual vamos secar direto. Legal. Então tá, gente, um grande beijo para todo mundo, um grande abraço para o Alejandro, segue na luta, Alejandro, nós estamos na luta aqui também, enfim, Sim. Temos que continuar, ano de eleições municipais, ano de decisões importantes que os cidadãos precisam conhecer, e nós, assim como conhecemos um pouco as políticas públicas,
Tranquilo, vamos Jonas. nela, eu acho com a população sobre a verdade. Ok. Muito bem. Essas políticas, elas precisam, de fato, chegar para as pessoas. As pessoas já pagaram por elas. Trabalhador e trabalhadora são a maioria, são quem constrói tudo que a gente tem aí. E o Alejandro traz exemplos importantíssimos que podem ser inspiradores para nós em vários momentos. Então, gente, compartilhe essa live, leve a voz do Alejandro adiante, porque levando a voz do Alejandro, a gente está levando a voz das trabalhadoras, dos trabalhadores e das experiências de êxito, né, em vários territórios. Um grande abraço, meu amigo, um grande Obrigado, beijo no teu Jonas. coração e no coração de todo mundo, e vamos conversando até semana que vem em outras lives aí para a gente dialogar pela web, e quem puder, fique em casa, gente, porque a coisa é séria, já passamos de mais de 60 mil mortos. São Imagina. 60 mil pessoas, não é um número, não é um número, são 60 mil vidas de relações com seus parentes, com as suas comunidades, pessoas que produziam e ajudavam a construir o Brasil, que agora não estão mais entre nós. Vamos evitar ao máximo o contágio, vamos nos conter, né, dentro dos nossos territórios, nossos lares. Quem puder, quem não puder, infelizmente, vai para a rua, bota máscara, bota tudo que puder, se higienize. A vida em primeiro lugar. Um grande abraço para todo mundo. Abraço, Até. Jonas. Obrigado, Tchau, viu? Alejandro. Obrigadão.